E aí galera, tudo bem? Eu sou o Raiz Jesus e você está na Galáxia do Nerd. Todo mundo aqui já assistiu o Rei Leão, né? Todos nós conhecemos um dos melhores vilões da Disney, o Scar. Mas você sabia que na verdade ele não é tão culpado assim por tudo que ele fez? O quê? Eu vou te explicar quem é o verdadeiro culpado logo depois da vinheta. Ok, antes de tudo eu já quero dizer que eu não estou aqui para passar o pano pro Scar. O cara era louco de pedra e fez tudo o que fez com consciência das consequências. Mas só que por trás de toda a maldade e loucura do Scar tem uma história. Essa história inicial que eu vou te contar primeiro é uma história oficial do Rei Leão que está presente no livro A Tale of Two Brothers. E é contada ao filho do Simba, Kopa. Sim, o Simba tem mais filhos. No segundo filme nós só conhecemos a Kiara, mas ele tem mais dois filhos, o Kopa e o Caio. E essa história é contada pelo Rafiki, e por isso eu não acredito muito nela. O Rafiki está contando do seu ponto de vista, para dar uma lição de moral no Kopa. Então eu não sei se essa história do Rafiki é 100% verídica. Ai, mas a Disney falou que é oficial. Sim, meu jovem, a Disney falou que a história do livro é oficial, não que a história que o Rafiki está contando é verdade. A história diz que Scar sempre teve inveja do seu irmão Mufasa, por conta do seu pai ter escolhido Mufasa e não ele para ser o rei. E então um dia Taka, que era o nome verdadeiro do Scar, tenta matar Mufasa usando uma cobra, só que Rafiki salva Mufasa e acaba com os planos de Taka. E então Taka decide humilhar o Mufasa, para que todos vissem que Mufasa não era digno de ser rei. Naquela época as terras do reino estavam passando por uma seca terrível, e o Taka conta para Mufasa que longe dali tinha uma fonte com água, e então Mufasa corre para lá para ver essa fonte, só que lá tinha um búfalo, e Taka falou para o búfalo que seu pai, a rádio, tinha enviado eles para matá-lo. E quando Mufasa chegou lá, o búfalo partiu para a defesa, é claro, ninguém quer morrer, né? E enquanto isso, Taka ficava rindo de longe, vendo seu irmão fugindo do búfalo. Mas o que ele não sabia era que ali haviam mais dois búfalos, que achava que ele estava ali para matá-los. E então eles atacam o Taka, causando uma cicatriz no seu olho. Quando seu pai chega e sabe de tudo que aconteceu, ele fala para Taka que aquela cicatriz faria com que ele se lembrasse do que ele havia feito naquele dia toda vez que visse seu reflexo. Então depois daquele dia, o próprio Taka se dá o apelido de Scar. Bom, eu acho que essa história do Rafiki não é verdadeira por alguns motivos. Primeiramente, eu não consigo pensar no Scar dando a si próprio um apelido pejorativo. Eu acho que isso não tem muito a cara dele. Eu acredito que esse apelido foi dado pelo Mufasa. Gente, nós sabemos que o Scar sofreu na sua infância, isso eu tenho certeza. As terras do reino é uma monarquia absolutista, ou seja, o primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho, ele é o herdeiro do trono e consequentemente é o filho que melhor come, é o filho que tem mais privilégios, enfim, é o filho mais bem tratado de todo o reino. Então esse negócio de que Mufasa foi escolhido por seu pai para ser rei, com certeza não cola. Na minha visão ele foi o primeiro a nascer e com isso já foi melhor tratado pelo Ahad, já que era seu primogênito e o futuro rei das terras do reino. E por causa disso, muito provavelmente ele convivia muito com seu pai, para aprender a como ser um rei e tal. E por tanto conviver com o pai, ele naturalmente tinha os pensamentos do pai. Nós temos que tirar da cabeça que o Ahad e o Mufasa eram reis justos, porque eles não eram tão justos assim. É só pensar no caso das hienas. A desculpa para que elas estejam no exílio é que elas comem demais e brincam com a comida. Mas gente, isso não é verdade. Todos sabemos que hienas são animais carniceiros. Elas praticamente não caçam. Elas gostam de comer restos de comida, de animais que elas acham. Na minha opinião, a grande razão para o exílio das hienas era a quantidade delas. Nós sabemos que o Mufasa derrotou 3 delas facilmente, com uma facilidade incrível. Mas se fossem 30, por exemplo, será que ele e as leoas conseguiriam derrotá-las tão fácil assim?
Acho que não, hein? Então esse medo das hienas fez com que o rei Arrade exilasse as hienas para controlar a comida delas. Reparem bem, toda vez que nós vemos as hienas, elas estão roendo um osso ou coisa parecida. Isso é óbvio, elas estão com fome. O que elas têm para comer são ossos, já que elas vivem em um cemitério de elefantes. Ah, mas eles levam comida pra elas. Talvez pudessem até levar, mas não levavam o suficiente com toda certeza. E aqui, vamos concordar, o ciclo da vida é uma conversa fiada. Esse negócio de ciclo da vida só funciona para os leões que estão no topo da cadeia alimentar. Eles não são caçados por ninguém, são os que comem melhor. Então essa história de ciclo da vida é conversa fiada e beneficia bastante os leões. Não, ele tem toda a razão. Na infância de Mufasa e Scar, eles provavelmente discordavam muito. Sempre achei que o Scar nunca aceitou a situação das hienas, porque, afinal de contas, elas eram suas únicas amigas e viviam com fome longe dele. Para ele, vê-las tinha que ser escondido, já que seu pai não permitia. Eu acho, tenho quase certeza na verdade, que Mufasa tinha inveja do Scar. Afinal de contas, o Mufasa era o mais forte e mais bonito por causa da vida melhor que ele tinha. Ele levava uma vida muito melhor que a do Scar, com certeza. Já o Scar não, ele era o mais fraco, porém super inteligente. Muito mais inteligente do que o futuro rei, no caso Mufasa. Isso fazia com que ele não aceitasse que Mufasa, que na cabeça dele era muito menos qualificado, fosse rei. Porque ao contrário da história que o Rafiki conta, ninguém simplesmente tem inveja do outro sem motivo, né? E o Scar convivia até bem com o rei Mufasa, porque depois de crescido, ele era o irmão do rei, primeiro na linha de sucessão ao trono, tinha liberdade para ir e vir, enfim, ele estava confortável naquela posição. Mas quando nasce o Simba e ele percebe que muito provavelmente ele nunca vai ser rei, ele está cansado de levar os esporros do irmão, que a gente vê como o Mufasa dava uns esporros legal nele, né? Sempre que o Mufasa julgava que o Scar estava fazendo alguma coisa que não era legal nos olhos dele, não era certa para ele, ele sempre dava uns esporros no Scar. E é aí que entra o outro ponto que refuta a história do Rafiki. Até o momento em que o Scar tem a brilhante ideia de matar o rei, fica claro e evidente que ele nunca tinha pensado em matar o irmão. É uma ideia que surge ali no momento, ele agarra aquela ideia, ele nunca tinha pensado, dá pra ver pela expressão dele. O que a gente ia fazer? Matar Mufasa? Exatamente. Na minha visão, o Scar foi uma criança que sofreu muito na mão do seu pai e do seu irmão, Mufasa, que eles não eram bonzinhos, e acabou crescendo um leão amargurado e com raiva de tudo. Claro que eu não tô aqui para defender o Scar, só quero ver a história de um outro ponto de vista. Afinal de contas, o Scar poderia ter escolhido vários outros caminhos para melhorar o reino, como o diálogo, em vez de pensar em matar o irmão, talvez, né? Então eu acho que a história do Scar vai muito além de só um irmão invejoso. Ele é bem mais complexo. E é claro que depois que o Scar assume o trono, o filme mostra um reino seco e destruído. E logo o público atribui todo esse mal ao reinado do Scar. Só que isso não é verdade. A única coisa que o Scar fez em seu reinado, diferente dos outros, foi acabar com a segregação que havia entre as hienas e todos os outros animais. Ele colocou as hienas na mesma posição que as leoas. Isso não agradou ninguém, né? Porque apesar de não parecer, as leoas eram preconceituosas, elas cresceram aprendendo que as hienas eram animais inferiores que deveriam viver longe. Quando Simba derrota o Scar, ele exilia todos que se opuseram ao seu reinado. Incrivelmente isso nós achamos certo e legal. Mas pense aí e me diga se você teria o mesmo pensamento se o Scar tivesse expulsado todas as leoas que não gostavam do seu reinado, como a Sarab e a Nala. Provavelmente nós pensaremos nisso como injustiça e maldade. Só que é exatamente isso que o Simba faz com quem não gosta do seu reinado, manda para o exílio, longe e sem alimento. Ou seja, se nós olharmos para a história com olhos justos, podemos ver que o Scar não é o único vilão dessa história. Ele pode ter feito os piores atos e ser o maior vilão, com certeza.
toda essa loucura e raiva do Scar vem do preconceito e segregação que ele sofria com o pai e com o irmão. E eu acho que é esse o ponto em comum que ele tem com as hienas, que faz com que ele se torne amigo delas. Ambos sofriam o mesmo tipo de preconceito e segregação, mas se você for ver, a rádio, o pai deles, exilou as hienas por puro medo. O Simba, ele exilou as leoas que apoiavam o Scar porque elas se opuseram ao governo dele. Ele mandou pra longe. O Scar não segregou ninguém. Por mais que as leoas, a Nala, a Sarab e outras leoas não gostassem dele, não gostassem do governo dele, ele simplesmente não expulsou todo mundo e deixou só aqueles que gostavam. Porque naquele momento do filme a gente só vê a Nala e a Sarab ali, mas tinha outras leoas que apoiavam o governo dele. Então ele podia simplesmente mandar aquelas embora e ficar com eles. E aí a gente ia dizer que, pá, o Scar é mau, o Scar tá expulsando as leoas da terra do reino. Só que é isso que o Simba faz, né? O Simba, o Aragorn e o Mufasa, todos eles fazem a mesma coisa. Bom, pessoal, eu volto a dizer, eu não quero inocentar o Scar aqui. Afinal de contas, ele tramou a morte do irmão e do sobrinho. Acho que ele é um dos vilões mais complexos da Disney e pouco explorado. Então, pessoal, isso na minha cabeça faz até sentido. Eu não sei na sua se faz muito sentido. Comente aí e me diga se faz sentido. Eu tô viajando na batatinha aqui. Se você entendeu meu ponto de vista, se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou lá no meu Instagram, que eu vou ler todos. Deixa o seu joinha se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para ficar sempre bem informado sobre o mundo nerdístico. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Até o próximo. Valeu, galera, e tchau.